9h35, a gente fala ao vivo, diretamente do Facebook ou do Facebook do Clube A Hebraica de São Paulo. Sou o Mark Tawil, jornalista, empreendedor da comunicação, estrategista de comunicação. Estou ao vivo aqui com vocês para a gente falar sobre um tema que é quente, aliás, quentíssimo, quentérrimo em tempos de pandemia. Vida condominial. Como é que a gente tem trabalhado para poder conviver em harmonia? Quais são os medos, quais são os temores? O que a gente pode esperar dessas próximas semanas, do que já veio até aqui, ouvindo um especialista no tema. A gente vai convidar, então, para essa LinkedIn, ou melhor, para essa Facebook Live do Clube A Hebraica, Hebraica em Sua Casa, o doutor, quase que eu falei médico, mas é um advogado, aliás, um super advogado, especialista em direito imobiliário. Tenho a honra de convidar aqui o doutor Maurício Felber. Boa noite a todos. Boa noite, Mark. Um prazer muito grande estar conversando com vocês na Hebraica Nossa Casa. A Hebraica sempre foi nossa casa, agora na plataforma Verdade. Nossa Casa, não é? Verdade. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer você, o presidente, a Marisa, toda a diretoria. Muito obrigado e também para conversar sobre esse momento delicado que a humanidade está passando, né? Não tenho dúvida. Eu quase te chamei de médico aqui, porque te lendo, te ouvindo, você é um profissional que aparece bastante positivamente. Você está muito alinhado com o que vem se falando. Eu queria só terminar de te apresentar aqui, antes de te abrir com a primeira pergunta. Você, como eu falei, especialista, advogado em direito imobiliário, diretor de relações institucionais, membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, onde você integra as comissões de direito imobiliário, direito de famílias e sucessões. Dr. Maurício Felber, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Seção São Paulo, turma de 1995, ouvindo até, tendo exercido funções de defensor, assessor da presidência e, atualmente, relator de processos disciplinares, isso desde 2011, presidente da turma julgadora. Membro integrante da Associação dos Advogados de São Paulo desde 1989, vice-presidente da Associação dos Amigos de Tamambuca, lá em Ubatuba, parecerista, palestrante sobre ética profissional e advocacia. Maurício Felber, é uma carreira, não é? Bastante tempo aí na estrada da advocacia, esse ofício tão nobre, tão indispensável à administração da justiça. São mais de 30 e tantos anos trabalhando nisso, principalmente na área do direito imobiliário, que está hoje vivendo esse momento ímpar por conta dessa pandemia mundial, né, Mark? E eu já vou emendar, então, a primeira pergunta. Você, como um advogado especialista em direito imobiliário, quais são as primeiras queixas, os primeiros comentários? O que você tem ouvido por aí quando a gente fala em pandemia? Por que seus clientes têm te procurado? E quais são realmente as grandes angústias nesse momento, quando a gente fala especificamente no teu negócio? O que você tem ouvido? Olha, a gente tem enfrentado dias muito tumultuados, né? Existe muita insegurança, a economia está com índices perigosos, preocupantes, existe uma insegurança grande com relação ao rumo das coisas de saúde, todos estão em casa, todos estão aí nos condomínios, não é? E nas suas casas. E o que a gente tem visto é muita gente preocupada com inadimplência, muita gente preocupada com o próprio negócio, contratos de locação, contratos empresariais, mas tudo que a gente não pode agora é partir para um pânico, para uma situação de moratória, de descumprimento contratual institucional. O que tem que se buscar, na linha até do que o Dr. Zimmermann colocou naquela importante entrevista que vocês fizeram, aliás, eu assisti, estava muito boa, é que agora é a hora de se confiar nos profissionais, de se confiar nos síndicos, nos advogados, nos administradores públicos e seguir condutas para se evitar o agravamento dessa situação, né? As medidas de política pública para a saúde, o objetivo é aquele famoso achatamento da curva, porque é impossível a superlotação agora do sistema de saúde. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, seguindo as determinações públicas e ficando em casa durante a quarentena que está determinada. Perfeito. E quando a gente fala em ficar em casa, a primeira questão que a gente tem é: as pessoas têm sabido ficar em casa, ou seja, na questão de vida condominial, o bom senso tem prevalecido, segundo rege, ou pelo menos como deveriam reger as boas normas? O que tem aparecido para você?
Então, pelas determinações do poder público, os decretos federal, estadual, municipal aí na capital de São Paulo, a ordem é que se permaneça em casa e que se reduza a atividade, que ela fique limitada aos serviços essenciais. O que a gente tem receio é que haja agora um afrouxamento dessas medidas tão importantes e que demonstraram ser Uhum. eficazes nessas primeiras semanas. Tudo que não pode ocorrer agora é esse afrouxamento. O decreto estadual está em vigor agora até o dia 22 de abril. Então, até Uhum. lá, Uhum. ficam funcionando somente as atividades essenciais. É bom a gente esclarecer que você, como especialista em direito imobiliário, você toca em questões, mas tem algumas outras que não competem ao direito imobiliário. Uma delas é a questão do aluguel. Tem muita gente preocupada em não receber aluguel, ou muita gente já sendo até forçosamente inadimplente, ou recebendo queixas de inadimplência. Do que você fala efetivamente, até para as pessoas aqui poderem fazer as perguntas daqui a pouquinho, o aluguel e condomínio tem uma diferença, não tem? Sim, sim. Os dois são campos do direito imobiliário. Aluguel, a gente também está Uhum. falando de imóvel. Agora, o aluguel é aquela relação em que um proprietário de um imóvel, mediante retribuição, ele cede a posse do imóvel a outro. O condomínio é diferente. O condomínio tem outra natureza. O condomínio para usar um termo popular, é a vaquinha. É Tá. dividir as despesas comuns. Todo condomínio, ele tem dois. O condomínio é um tipo de propriedade onde existe a área comum, de uso totalmente privativo, do proprietário, particularíssimo, a área particular, e tem a área comum, que é de uso de todos. Uhum, Tem que se uhum, disciplinar o uso dessa área comum. É diferente da locação. No condomínio, existe a taxa condominial, ela é o rateio da despesa comum, para se poder fazer a manutenção, a segurança, e essa despesa ela já é prevista num orçamento, no começo do ano, na previsão uhum, orçamentária. Então, é muito difícil se pensar de bate-pronto em redução de taxa condominial, porque o condomínio ele não visa lucro, né? O condomínio é despesa, sendo despesas incomuns que são divididas pelos proprietários, elas vão estar sempre naquele nível, porque o condomínio ele trabalha com a conta bem justa. Os uhum. síndicos, os administradores e os conselheiros têm uma noção muito clara disso, mas muitas vezes os condôminos não têm. Então, essa primeira. Vai você, Mark, você queria me Não, não, perguntar. não, não, termina, não, completa, Então, completa, essa desculpa. primeira reação que pode acontecer, de se procurar diminuir despesas, todos têm procurado diminuir, porque estão preocupados naturalmente com o futuro, com as próximas semanas e os Uhum. próximos meses, não pode se partir para uma moratória generalizada. A despesa condominial ela só vai diminuir se houver uma redução e um prejudicial de serviços de limpeza, de segurança, etc. e tal. Ou se mantém no mesmo nível esse tipo de despesa, e aí o que acontece se um condomínio não paga? Vai sobrar para o vizinho pagar a parte do inadimplente. Então é muito delicado se mexer, num primeiro momento, em despesa condominial. Pessoal, a gente já tem 100 pessoas ao mesmo tempo aqui na live, já quero agradecer demais a todas e todos vocês, dizer que a gente está sendo amparado pelo board inteiro da Hebraica, o presidente Daniel Leon Bialski, o Fernando Rosenthal, a Marisa Eisenstein, a gente tem inúmeras pessoas, Helena Zuckerman, Pedro Flávio, Beth Santoro, fazendo perguntas aqui, minha mãe que entrou aqui, a Uau, Elisa Nigri, a Camila Felberg, essa você conhece, o já ouvi Afonso falar. Melo, o Afonso Melo, Sami, grande amigo. e muita gente aqui elogiando mesmo a qualidade dessas lives da Hebraica Nossa Casa. Eu queria dizer que esse é uma maneira que o Clube Hebraica está prestando serviço ou trabalhando para que você possa receber informação crível, informação privilegiada, de alto nível, na sua casa, podendo se nutrir. A gente tem visto muito conteúdo ruim, a gente tem visto muita gente querendo ganhar no grito, e a Hebraica tem feito justamente o contrário. Traz pessoas do nível de Maurício Felberg, eu tenho a honra de entrevistá-lo hoje, para a gente falar de um tema caro, que é a questão de vida condominial. Maurício, você citou agora há pouco duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira dela, áreas comuns. E a segunda, essa questão do rateio, da importância da gente manter o caixa do condomínio. Vamos começar por área comum, que eu acho que é uma questão que está todo mundo discutindo. A primeira pergunta, fechamento das academias do prédio. É algo necessário nesse momento, na tua visão? E como é que ela tem acontecido? Ou seja, se a gente está dentro do prédio, a gente corre o risco, se uma academia está aberta, eu sei que você não é médico, mas você também é Sim. doutor. Veja só, a determinação que não é simpática de fechamento das academias
das áreas comuns, do salão de festas, da piscina, ela tem origem dos decretos. O decreto estadual que determinou a quarentena e o decreto municipal que também a regulamentou. E houve uma determinação da Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância de Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo, destinada aos condomínios residenciais, determinando que os síndicos fizessem esse fechamento, essa restrição. Então não é algo que os síndicos inventaram, a gente tem que tirar a culpa aí dos ombros dos síndicos. Lógico que a reação do síndico é de cumprir o que determinam os órgãos da administração pública. Eles são os responsáveis pela célula condominial, eles são responsáveis por essa pequena sociedade. Eles que vão responder se houver algum problema. Então, a primeira reação, a natural, a reflexiva, é cumprir aquilo que é determinado pela administração pública. Agora, logicamente, eu não tenho que opinar se eu acho que é certo, se é errado. A gente, como legalista, e cada um fazendo a sua parte, acho que a gente tem que cumprir, que nem disse o Dr. Zimmermann naquela boa entrevista, cumprir, confiar no que determinam as autoridades. Porque se cada um pretender fazer o que bem entende, aí a gente vai chegar num caos social, não é? Então, embora seja antipático aos síndicos, essa determinação, quero deixar bem claro, ela tem origem no poder público e não no síndico, tá? E ele faz cumprir. Então, existem outras determinações, por exemplo, em relação às áreas comuns. Óbvio que precisa se circular nas áreas comuns do prédio para poder se atingir as unidades privativas. O que não pode haver são aglomerações. Festas não são recomendadas, embora não há como se impedir um proprietário dentro da sua unidade autônoma de fazer uma festa ou de receber quem ele bem entende, cabe ao condomínio e ao síndico essa tarefa de comunicar e pedir o máximo de cooperação de todos. A gente está no momento que o que se exige hoje é muita cooperação, muito bom senso, muita tolerância de todos. Essa é a tônica do momento, né? Procurar sempre o bom senso. Então, por exemplo, se eu tenho uma reclamação de um vizinho, se eu vejo que eu tenho um vizinho que talvez tenha passado do limite na minha visão. Então, assim, digamos que meu prédio tem muitos idosos, no meu prédio tem mesmo, eu preservo, não trazendo as pessoas que trabalham aqui em casa, no caso a Juliana, a Solange, que cuida das crianças, até para preservá-las delas pegarem transporte público, ou até mesmo se elas pegaram um transporte que não é público, como o Uber, por exemplo. Mas eu tenho essa visão, eu tenho esse bom senso. Caso um vizinho meu decida aqui no prédio trazer pessoas, isso me incomodar, eu me sentir vulnerável, para quem que eu reclamo? Para o síndico. Para o síndico. Veja só, é também uma outra determinação da Covisa no âmbito da Municipalidade de São Paulo, que se dispense as diaristas e as empregadas domésticas. Uma recomendação. Você, Mark, acabou de relatar que você teve esse bom senso. Eu também tive. Mantendo até a mesma remuneração, porque eles também dependem dessa remuneração para sustentar as próprias famílias. Sem dúvida. Então, assim, voltando sempre para a tônica do bom senso, se a gente tinha diarista 5 dias por semana, se chame uma agora. Agora, se você está relatando o caso, por exemplo, de um vizinho que vai exagerar e vai chamar todo dia, ou vai fazer uma festa e você se sentir vulnerável, aí a reclamação cabe para o síndico sempre, né? Para que ele faça essa mediação e evite as aglomerações, que é o recomendado. Você, no teu escritório, imagino eu que você deva lidar com diversos públicos. Imagino eu que você deva atender pessoas de flats, de hotéis, de prédios. Então, eu queria saber, no teu escritório, como é que está essa questão? É realmente, assim, um momento evidente que é um momento único, tá? Na face da Terra. Mas você tem visto o quê no curto e no médio prazo? Pelo menos no setor imobiliário. Haverá uma volta lenta? Não existe um forecast, ou seja, não existe uma visão de médio prazo por enquanto para isso? Bom, quem falou com maestria sobre o tema foi o Frank, que você também entrevistou aqui outro dia no Hebraica, a nossa casa, que está dando show, né? Existe uma previsão. Aliás, a economia estava voltando, o mercado imobiliário estava voltando a se reaquecer. Quando aconteceu isso, que foge completamente à vontade de todos. Que nem você falou, é uma pandemia, é o planeta inteiro que está envolvido nisso agora, né? Tudo. Acho que nem nas grandes guerras houve um fato que ocupou todo o planeta, todo o globo ao mesmo tempo. São quase 200 países envolvidos nisso agora. Verdade. Exatamente. Então, assim, tudo que tem que ser feito é sempre se buscar o bom senso, a cooperação e o meio termo. O que eu tenho visto muito no meu escritório são clientes procurando renegociar aluguéis,
Alguns assodadamente, outros nem tanto. A gente tem situações, por exemplo, de locações em shopping. Isso está fugindo um pouco do condomínio, mas é que você me perguntou. Locações em shopping, o Tribunal de São Paulo e outros também têm dado liminares, concedido liminares, para que não se pague aluguel, mas a gente está falando de um locador, que é um shopping center, que tem uma capacidade econômica enorme. Já é diferente de uma locação onde uma pessoa física aluga para um outro, etc. e tal. Mas, enfim, as pessoas têm preocupado em fazer revisão de contrato de aluguel, alguns contratos imobiliários, de construção, de incorporação precisam ser revistos, cláusulas precisam ser ajustadas. O que as pessoas precisam compreender agora é que o opositor num contrato, ele não é adversário. E ele não é adversário por uma razão muito simples, porque o inimigo, o adversário comum é a pandemia, e ele é comum a todos. Isso deveria valer também para a política nacional, para tudo. Tudo que tem, não é verdade? Se a gente for entrar nesse papo... Não vamos entrar nessa, mas vamos voltar a falar dos contratos. O outro lado de um contrato é um parceiro, os dois estão com o mesmo problema, que é poder fazer com que o contrato ainda seja válido e eficaz. Então, tudo que não se deseja é perder a contratação, e para isso tem que haver sempre esforço das duas partes. Então, o que a gente tem... Eu tenho, por exemplo, advogo muito para hotéis e flats, como você falou, você me conhece, e é um setor que está abalado de maneira especial, né? A hotelaria. Outro setor que está muito abalado é o setor das agências de turismo, das companhias aéreas, mas tudo isso vai passar. Eu acredito também. O Zimmermann comentou naquela live que a previsão é de que em setembro, o Dr. Zimmermann, médico, para quem não assistiu, embora teve uma audiência fantástica, eu estou comentando aqui para eles, ele comentou que até o final de setembro essa onda deve passar, talvez não antes disso. Mas tudo isso vai passar e que passe com o menor custo possível, né? Sem dúvida. Olha, a gente está agora 21h51, a gente está ao vivo com o Dr. Maurício Felber, que é um advogado especializado em direito imobiliário, para a gente falar em vida em condomínio. O que eu vou pedir para vocês todos que estão aqui? Compartilha essa live na tua timeline, para que mesmo mais pessoas possam acompanhar esse trabalho tão importante da Hebraica de levar conteúdo de qualidade. No momento que está todo mundo fazendo live, você abre a geladeira, tem uma live, você abre a gaveta, tem uma live, é importante você ouvir pessoas que realmente fazem a diferença, não falando, mas fazendo. E a Hebraica tem trazido essas pessoas todas, que eu tenho a honra de entrevistar também, assim como outros entrevistadores. Compartilha essa live agora na tua timeline, para que mais pessoas tenham acesso. Então, doutor, vamos começar com as perguntas. A Helena Zuckerman diz o seguinte: reforma dentro de apartamento do vizinho em cima, é permitido? Bom, boa noite, Helena, prazer em receber sua pergunta. Quero aproveitar antes de responder a Helena, mandar aqui o meu abraço para bastante amigos meus que estão assistindo, o Dr. Walter Causa, o Dr. Afonso Melo, nosso presidente Daniel Bialski, fazendo uma gestão maravilhosa, toda a diretoria do clube, Fernando, a Moniquinha, a Elisa, enfim, todos que engrandecem o nosso clube. A questão não é se o apartamento está em cima, ou está do lado, ou está embaixo. A recomendação das autoridades públicas e o bom senso é de que se evitem obras que não sejam absolutamente necessárias por razões óbvias. Então, assim, as obras que devem prosseguir são aquelas que, se não forem feitas, impedem o uso do imóvel ao fim a que ele se destina. Então, reformas estéticas, reformas de valorização, todas essas reformas agora devem ser evitadas. Agora, reformas estruturais, reformas de necessidade, para que o imóvel se preste ao que ele se destina, para que ele seja habitável, aí tem que novamente haver aquilo que a gente vai bater nessa tecla de novo, o bom senso. Se informar o prestador de serviço, para que ele venda horários que não incomodem os outros, isso já faz parte das regras das leis condominiais, independente da Covid, tomar os cuidados com a segurança, com a limpeza, com a higienização, e, enfim, tomar esse tipo de cuidado. Mas as obras que têm que ser feitas, para respondendo a pergunta, são aquelas necessárias. As que não são necessárias ficam para depois de outubro. Olha, o Marcelo Rômulo está dizendo o seguinte: boa noite, sou fisioterapeuta, tendo alguns pacientes particulares no meu condomínio, ou seja, no condomínio dele, Marcelo. Eles também são moradores, a maioria tem problema de coluna. O síndico não está autorizando eu e o morador a usar a sala onde a maca, que é bem mais confortável e também menos perigoso. Então é o seguinte: mora ele, mora o cliente ou o paciente. Entendido. Pode usar uma área comum. Como é que fica? Está perfeitamente entendido.
ele caiu naquela questão de que o síndico, seguindo as determinações da Covisa e da municipalidade, interditou as áreas comuns. Então, ele não tem como e não pode impedir o fisioterapeuta de atender o seu vizinho na sua própria unidade, mas ele está seguindo essa regra geral de impedir o uso da área comum. É compreensível. O Sérgio Rosenberg, ele é locador de 2 imóveis. A gente vai entrar no tema locação, que eu sei que não é a conversa de hoje, mas só queria jogar aqui para você até poder orientar com quem que ele fala. Depois você me chama para fazer uma só de locação. Tá bom, tá bom. Ele é locador de 2 imóveis. Como negociar com as locadoras, tendo em vista o fechamento do condomínio comercial? E a gente está falando de uma situação bem diferente. Não é condomínio, não é residencial, é locação e é comercial. Um abraço aí para o Sérgio, eu conheço ele trabalha com imóveis, profissional competente, e ele, como locador, ele quer saber como tratar com as locatárias. É isso, ou ele é inquilino, enfim... Joga aqui, Sérgio, estamos ao vivo. Não sei se ficou claro, mas enfim, se ele for inquilino, que deve ser o problema dele, porque ele está com a sala fechada e tem que pagar aluguel, eu imagino, o que ele deve fazer é buscar a conversa, o bom senso, o consenso com a proprietária, o proprietário das unidades. Se ele tiver um bom relacionamento com o proprietário, ele pode fazer isso sozinho. Olha, proprietário, inclusive vários clientes meus fizeram isso. A gente está com esse problema, o prédio está fechado, eu tenho que pagar já o condomínio, que o condomínio não pode deixar de pagar, a gente já falou isso. Tem que pagar IPTU, tem que pagar tarifas de consumo. Como a gente faz com a locação? No projeto de lei do senador Anastásia, mas isso era para as locações residenciais, tudo, enfim. Estava se pensando até se conceder um desconto, uma coisa generalizada, isso não passou no substitutivo. Isso não vingou. Mas nada impede de haver essa negociação, de haver esse consenso. Porque para o proprietário, que está sabendo que o inquilino está com o imóvel fechado, pagando o condomínio dele, o IPTU e as despesas, nessa situação, para o proprietário, ter o imóvel desocupado também é muito pior. Então, mais uma vez, tem que haver um esforço bilateral para haver a manutenção desse contrato. Tudo que a gente não pode querer agora é permitir que haja um caos, uma moratória generalizada, porque tudo isso vai passar. Daqui a alguns meses a gente vai ter passado por tudo isso, a gente vai estar vendo com curiosidade esse momento, é no que eu acredito. Então, a gente tem que tentar manter os empregos, tentar manter o condomínio, tentar manter... Sem dúvida. Enfim, as relações locatícias, comerciais, na medida do possível. Doutor, Marisa Eisenstein, que você conhece bem aqui, já ouvi falar. É um profissional eu diria que competente. a nossa madrinha aqui, ela resolve todas as questões aqui de Facebook Live do Clube Hebraica. Ela pergunta, prédio com poucas unidades, condomínio de casas, a determinação é a mesma? Ou seja, essa determinação governamental vale para tudo e todos, desde que haja mais unidades? A lei é igual para todos, né? A lei civil, as determinações das autoridades valem da mesma maneira para todos. Óbvio que cada prédio, dependendo da sua configuração, do seu tamanho, ele vai ter um regulamento interno e normas específicas diferentes, né? Cada um com as suas. O que eu posso dizer para a querida Marisa e agradecer a ela pelo convite, viu, Marisa? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. O que eu posso dizer a ela é que o prédio dela, ou esse prédio que ela aludiu, não sei se é o dela, de poucas unidades, é um prédio em que é mais fácil se buscar um consenso, às vezes, para um uso compartilhado de uma academia. Todo mundo em casa, todo mundo com nervo à flor da pele, todo mundo inseguro. É natural que queiram usar a academia, tirar o veneno, como se diz na gíria, né? Naqueles condomínios que são chamados condomínios clubes, gigantes, isso é impraticável. E aí o poder público está certo de, como regra geral, fechar. A gente está passando por uma pandemia, está morrendo muita gente, é muito sério o que está acontecendo. Agora, num condomínio de características menores, com menos unidades, fazendo, por exemplo, no caso da academia, um uso agendado, controlado, responsável, com advertência aos usuários sobre as responsabilidades que eles têm, é mais fácil de se conseguir esse consenso. O Rafael Levi está dizendo o seguinte, como é que eu ajo? E aí vem o outro lado da moeda. Como é que eu ajo quando o condomínio se recusa a atender ao fechamento das áreas? Ou seja, quando o síndico, pelo que eu estou entendendo aqui, toma partido da história para dizer, não, eu estou alegando que a propriedade é nossa e eu faço o que quiser, apesar das recomendações governamentais. Então, quem que lhe reclama? Essa pergunta do queridíssimo Rafael Levi, meu querido amigo Fico, obrigado, Fico, aí pela presença. Você viu que eu chamei um monte de amigo para eu ter audiência boa, né? Não, eu tô chocado. Não sei mais quem que é teu amigo e quem que não é aqui. São 123 amigos ao mesmo tempo. Então, é porque a gente tem muitos amigos em comum também, a gente faz parte da mesma comunidade. A Luciana Vaz deve trabalhar com você, que ela falou, orgulho, my boss.
Luciana Vaz é minha competentíssima secretária executiva. E o Rafael Levi, o nosso querido Fico, ele faz uma pergunta que ilustra muito essa conversa. Quer dizer, tem gosto para tudo que é lado. Uns reclamam porque o síndico cumpre a determinação e faz o fechamento. Outro reclama, questiona que o síndico não cumpriu a determinação e, portanto, está expondo os condôminos a risco. Nessa hipótese levantada agora pelo Rafael, o que eu recomendo é que ele faça um contato com o síndico, amigável, amistoso, de bom senso, ponderando a ele de que existe uma determinação e de que o uso, eu não sei o tamanho desse condomínio, mas assim, de que há determinação para fechamento, de que o uso que se houver ele tem que ser controlado, agendado e fiscalizado para que haja segurança, né? Digamos que o síndico seja um mala, pode acontecer também. Algumas vezes Algumas vezes Ele faz o quê? Chama a polícia? Não, ele chama o advogado da confiança dele. Ele consulta o advogado da confiança dele. O advogado é um profissional hábil, competente, com conhecimento técnico para fazer essa aproximação e resolver isso fora do judiciário, na medida do possível. Tudo que puder ser resolvido fora do judiciário, desafogando o judiciário, que está com atividade reduzidíssima, cuidando de causas urgentes, é sempre bem-vindo. E o advogado hoje, segundo o novo Código de Ética, o processo virou a última opção. Ele tem a obrigação de procurar aproximar e conciliar as partes. Então, aí ele consulta o advogado dele. São 10 horas e 1 minuto. A gente está ao vivo com o Dr. Maurício Felber, aqui na Hebraica Sua Casa, para tirar dúvidas de todas e todos vocês sobre vida condominial durante a pandemia. Como é que a gente se comporta, o que pode, o que não pode, qual é o papel do síndico, qual é o papel nas áreas comuns, das pessoas, das diaristas que trabalham em casa, e as perguntas vêm chegando. Tinha visto uma pergunta aqui da Karna Eisen. Doutor Maurício, se a reforma foi impedida e a pessoa não mora no apartamento, como pagar o valor do condomínio integral? Dá para entender? Não deu para entender muito toda a pergunta. Mas eu quero aproveitar e voltar numa orientação anterior que eu estava dando, que me ocorreu agora, Marcos, se você me permitir. Por favor. Você perguntou da experiência no meu escritório, eu contei que se busca a negociação e eu orientei também o inquilino, o contratante, quando tem uma relação boa com a outra parte, que a outra parte não é adversária, procurar para o contato pessoal. Mas às vezes quando essa relação não é tão boa, ou ele não tem às vezes não tem facilidade ou não quer se envolver, aí caímos na contratação do advogado da confiança, que é o profissional hábil para fazer essa aproximação. Ou seja, como diz a OAB, consulte sempre um advogado, é isso? Sempre que tiver necessidade. Doutor, o Arno Pérez, que diz o seguinte: em prédio comercial, o síndico pode impedir o condômino de usar a sala? Isso tem acontecido, eu recebi muita consulta nesse sentido. O Afonso Melo, cujo nome você declinou há pouco aí, é um síndico muito competente também de um prédio comercial. O que precisa ocorrer é assim, quando o prédio é comercial e a atividade não essencial, ela está proibida pela quarentena estadual. Não há um fechamento do prédio, mas há uma redução de atividade. Em vez de ter 4 funcionários na portaria, se bota 1. Os profissionais que podem usar são os profissionais de atividades essenciais, atividade de saúde. Então, o que a gente orienta os síndicos de condomínios comerciais nessa situação é de se pedir para que se faça um cadastro. Olha, o prédio vai ter atividade reduzida em obediência à determinação das autoridades públicas. Quem for profissional de saúde e quiser continuar fazendo isso, por favor, explique, se apresente para poder controlar o uso. Mas ele fica restrito só àquelas atividades mesmo que são essenciais. Doutor, eu posso imaginar a quantidade de solicitações que você recebe por dia, tanto de síndicos como de clientes seus de longa data. É realmente uma situação, essa pressão da pandemia, nesse momento, está deixando os síndicos malucos ou ainda não chegamos a esse ponto? Está deixando todo mundo maluco. Falando português, claro. Verdade. Todo mundo. Quem não está preocupado? Todos ficam inseguros, todos estão preocupados. A comunidade médica está preocupada, a comunidade jurídica está preocupada. E os síndicos estão tendo que lidar com uma situação anômala, de uma hora para outra, com um aumento da responsabilidade pessoal deles, porque eles estão no momento de exceção, o poder público determinando que eles tomem medidas restritivas, que são antipáticas para a massa condominial. Então, é normal que eles estejam malucos, entre aspas, estejam preocupados, etc. e tal. E aí que a gente volta sempre para o bom senso. Todos têm que se ajudar. A gente ouviu muitos exemplos bonitos nos últimos dias de condomínios maiores,
de um condômino ajudar o outro, avisar, olha, eu estou indo em tal lugar para não ter que sair todo mundo, quem quer, eu estou indo na farmácia, alguém precisa de coisa de farmácia, ou os idosos do prédio perguntam se eles estão se eles estão precisando de algo. É esse tipo de providência que tem que ser buscada, muita solidariedade, muita fraternidade e a busca de uma ajuda, que um ajude o outro. Mas tem também muita gente mala, né? Vamos falar a verdade, dúvida, tem muita gente que sai ali às 9 horas da noite, ou para bater panela, você está ali tentando botar teu filho para dormir, o teu cachorro está tremendo, o teu primo, o teu avô idoso morando em casa. Tem gente que quer agradar a vizinhança, mete um som alto que ninguém quer ouvir, né? Desde o hino do Brasil, como já aconteceu aqui no prédio, até óperas, áreas, que tudo bem, bota um fone. Eu não sou obrigado a ouvir. Quando tem um vizinho que passa... Então, mas quando passa do limite, desde a panela, tá? Que você pode protestar como você quiser, mas me incomoda. Se alguém está batendo panela do lado da minha janela, eu estou tentando me concentrar para alguma coisa ou até descansar. O batedor de panela, o grito, o gritalhão, o homem que coloca, ou a mulher que coloca ali o hino do Brasil, a torta de... Com quem que reclama? É proibido? Pode manifestar? O que pode? Sendo o síndico responsável, e é por isso que eles ficam malucos, tem que reclamar para o síndico. Agora, sim, a gente tem visto essas ações, a gente viu aquelas na Itália, né? Aquela cantoria. É que na Itália fica mais bonito, né? É longe e eles estão assim, em casa. Mas muito. A família da minha esposa é italiana, eu tenho um carinho especial, inclusive... Enfim, a gente tem muito carinho, mas assim, eles passaram uma dor muito grande, tiveram muitas perdas para chegar naquele momento. O que eu quero colocar é o seguinte... Para ver essas ações, a gente soube de uma história de uma senhora de 80 anos que foi homenageada também no condomínio em São Paulo. Fizeram uma festa para ela porque ela não pôde ter a família. Tudo muito bonito. Agora, esse tipo de ação ela precisa ser organizada. Não é cada um que fazer a hora que bem entender, porque as regras de convivência condominial, de boa convivência, elas são anteriores à Covid, né? Elas já existiam e vão continuar existindo. Então, se pretendesse fazer uma festa para alguém, ou se fazer uma cantoria no âmbito de um determinado condomínio, tudo isso tem que ser manejado aí, mediado pelo síndico. Não cada um fazer o que quer a hora que bem entender, né? Então, essa é a pergunta do Marco Cohen. Diz o seguinte, aproveitando esse comentário, então, me conta um pouquinho em relação ao barulho depois das 22. Continua valendo como bom senso ou que está todo mundo em casa vale tudo? Não, continua valendo. Tudo que continuava valendo, tudo que valia antes continua valendo agora. É que agora existem medidas de mais restrição, né? De mais bom senso. Essas ações que a gente falou há pouco, elas são bem-vindas, elas são bonitas, elas são desejáveis, desde que elas sejam organizadas e que representem a maior parte da comunidade condominial, né? Não pode ser algo individual. E um abraço aí para o Marco Cohen também, um outro amigo meu. Você está pagando? Está tendo voucher? Corona voucher? Não, né? Não está sobrando dinheiro para fazer isso ainda. É só o link, né? Não, tudo bem. Só o link. Doutor, a gente tem moral com os amigos. Tem moral. Você é um cara viajado, você é um profissional querido, você é um profissional destacado daquilo que você faz há muitos anos, absolutamente respeitado. E eu queria ouvir a tua opinião, e aí, falando com pessoa física, a respeito das medidas protetivas que estão acontecendo em nível governamental e em nível também federal. Então, eu queria saber a tua opinião. Eu não estou comparando um com o outro, mas eu queria saber o que você está achando das medidas tomadas pelos governos e também pelo governo federal como um todo. Essa pergunta é complicada, hein, Marcos? Você quer arrumar problema para mim? Não, de verdade, não precisa comparar um com o outro, mas eu queria entender como é que você está achando. A gente está realmente fazendo certo? Hoje eu fui até minha mãe de carro, de máscara, e vi muita gente na rua. Muitos idosos sem proteção nenhuma, por exemplo. Então, é o tal afrouxamento que a gente tem receio, que falou no começo da nossa conversa aqui, né? Esse é o grande medo. Porque a coisa funcionou até agora e a gente não teve ainda o colapso do nosso sistema de saúde, porque está havendo o recolhimento, as pessoas estão ficando em casa como nunca ficaram. A gente nunca imaginou na nossa vida que a gente já está passando um momento igual a esse. Já imaginou bastante coisa, mas isso nunca. Verdade. Então, assim, eu não tenho como julgar a política, as decisões políticas nas esferas, das 3 esferas, né? Aqui em São Paulo, a estadual e a municipal, elas andam lado a lado, né? Mas existe essa dicotomia aí entre o Estado e o federal. O que eu prefiro tentar ver é que eles estão tentando acertar. Estão tentando acertar. Se a gente comparar o nosso modelo com o que aconteceu em outros países, eu acho que o Brasil está indo bem. O modelo também que tem sido muito elogiado é o modelo português,
em comparação com o que aconteceu na Espanha, Argentina. na Itália. Exato. E assim, quem não errou ainda, né? Veja o que aconteceu com o premier britânico, veja as idas do nosso Donald Trump, norte-americano. Donald Trump, exatamente. Da China, exatamente. Da postura do governo chinês, então não tenho nem o que comentar, assim, porque no mínimo houve se não houve dolo, houve no mínimo uma culpa, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas assim, quem não errou, quem não está inseguro. Então, o que eu prefiro pensar em relação à política pública nossa aqui do Brasil é que eles estão tentando acertar. Então, estão tentando acertar no caminho, no norte certo, que é da contenção. É óbvio que muita gente se preocupa com economia, mas assim, economia e saúde estão intrinsecamente entrelaçadas. Não existe saúde sem economia, não existe economia sem vida. E agora, assim, no direito as coisas não são exatas. Não é que nem na engenharia, que você, com determinada fórmula você constrói e o prédio vai ficar em pé. No direito, são várias normas que se contrapõem das mais variadas espécies e naturezas. E aí cabe sempre o bom senso para se chegar à solução adequada, não é? Por isso que a gente Eu tenho aqui algumas perguntas super interessantes, doutor, que eu queria dividir com o senhor. Eu já te chamo de senhor, te chamo de você, mas a gente é amigo, a respeito do cargo. Eu admiro muito o seu trabalho. Imagina, a respeito do cargo. E eu o seu. E eu te admiro mais ainda como pai, como amigo, como homem, mais até do que o seu trabalho. Então veja você, o quanto você é um cara legal e é importante você estar aqui para esclarecer. Eu vi uma dúvida aqui a respeito de criança. Eu tenho 2 filhos e eu sou muito abençoado do meu vizinho de baixo não estar morando aqui no momento que ele comprou e foi fazer uma reforma. Porque só quem tem criança em casa sabe o quanto é aterrorizante você não conseguir segurar crianças numa pandemia, coitadas, mas ao mesmo tempo você fica aterrorizado e fala, puta, como é que os vizinhos do lado e de baixo estão aguentando isso? Que a criança bate, grita, quando o vizinho se propõe a começar a reclamar. A criança não vai parar, ou pelo menos ela pode diminuir. O que a gente faz? Qual é a sua orientação? Olha só, de novo, tolerância, bom senso, criança chora, criança esperneia, criança brinca, criança é a coisa mais linda do mundo, tem energia. Você lembra, vamos falar um pouquinho de cinema, você lembra dos filmes do Poderoso Chefão, né? Aquele clássico, seriado melhor. Sempre tem criança correndo, tem criança é vida, gente. Assim, tá todo mundo em casa, tem que ter tolerância. Óbvio que depois do horário do silêncio, que nem o Marco Cohen perguntou ali, depois das 10 da noite, aí você tem que colocar teus filhos para dormir. Aposto que você não deixa teus filhos fazendo bagunça de madrugada, né, Marco? Mas enfim, neste momento, 10 e 12, eles estão gritando lá fora igual 2 animais. Mas tudo bem. Assim, daqui a pouco o meu problema aqui é que eu tô com 2 adolescentes em casa, né? E aí enfim, os inconformismos são outros, né? Eles também querem sair, etc. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, não colocá-los em pânico e tentar mantê-los em casa, porque a questão é de saúde. A gente está falando de uma questão de saúde. E aí entra na pergunta do Walter Causa Neto. Os síndicos devem cobrar a utilização de EPI por parte de funcionários, ou seja, equipamentos médicos hospitalares, aqueles desde luva, máscara, talvez um avental. A gente sabe que tudo isso suja em 1 segundo. Tudo isso se contamina em 2 segundos. Mas o que o síndico deve pedir e o que realmente tem que ser feito? Existe alguma determinação governamental nesse sentido? Existe, eu vou deixar disponível para todos aqui. Legal. Eu acho que eu já mandei para a produção um link com essas determinações da Covisa e com também o manual do síndico, que é muito bacana para que todos possam ler. Enfim, cabe ao síndico agora, para manter a segurança e a proteção dos seus funcionários, dotá-los de toda a orientação, de toda a comunicação e de todos os equipamentos que são necessários para o bom exercício das suas funções. É uma das tarefas do síndico. Outras que eu não havia falado e falei agora também são a de comunicação e de orientação. Olha só, aquela pergunta sobre as crianças, doutor, foi da Renata Gildin. E ela tinha falado uma coisa que eu não me atentei aqui, crianças trancadas em casa. Só que os vizinhos dela, de baixo, estão reclamando que as crianças brincam durante o dia. Eles têm direito a reclamar durante o dia? Olha, direito de reclamar não dá para dizer que não tem, né? Todo mundo tem o direito de fazer valer a sua manifestação, mas assim, não tem o que ser feito. Não é possível multar um condômino porque a criança está viva fazendo algum barulho excessivo durante o dia, estando trancada em casa há semanas, né? Bom senso sempre, né? Perfeito. Então, assim, dá para reclamar, mas não dá BO. Tá bom, é isso que eu queria saber. Doutor,
muitos moradores têm passado o dia no apartamento. E a gente sabe que essas confusões que acabam surgindo por causa da Covid-19 são realmente confusões de momento. A gente sabe que essa panela de pressão tem deixado as pessoas mais agressivas, inclusive nas redes sociais. A gente tem percebido um sobe e desce. E eu queria te perguntar, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da lei, se uma discussão vai parar na tua mão como advogado ou até na mão de um juiz para decidir a respeito de um caso, isso no futuro tende a ser atenuado? Vocês, como especialistas da lei, conseguem ver uma agressividade maior por parte das pessoas ou uma pressão maior por parte das pessoas por conta da Covid-2019 e isso vai fazer com que depois se converse, chegue a um consenso? Mark, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, tá todo mundo inseguro, tá todo mundo preocupado. O momento é único, a gente não sabe exatamente até quando vai, a economia não está nem um pouco esperançosa ainda. Então, óbvio que com esses nervos aflorados, a coisa tende a partir para uma animosidade. E isso deve ser sopesado. Mas, assim, tudo que não se deseja agora é que haja uma avalanche de busca do judiciário, né? Lembra que eu comentei antes? O que a gente tem que sempre, quando tiver alguma desinteligência, alguma lide, algum desencontro, o que tem que ser feito necessariamente é se consultar um bom advogado, um advogado da sua confiança, para que ele possa fazer a orientação, colocar panos quentes e fazer uma mediação, e se chegar no denominador comum é o que eu recomendo. Doutor, na sua casa está acumulando muito lixo? Na minha casa, a cada 2, 3 dias tem um monte de saco de lixo. Isso acontece por aí também? Sim, em todas está vendo acúmulo de lixo, está vendo mais uso de elevador, está vendo mais uso das bombas. Essa é a pergunta. Mais com o gente delivery, em casa. com o delivery, Mark, todo mundo está usando delivery, Sim. A segurança fica mais visada, mais necessária, tem que ser mais exigente. Tudo isso cai naquela conclusão que a gente comentou antes, de que é muito difícil se cogitar de diminuição de cota condominial, que é uma coisa que não tem lucro, que é a despesa rateada, quando há um aumento, na realidade. Todo mundo em casa vai aumentar o consumo da luz comum, o consumo da água comum. Então, é isso. E, por exemplo, se eu por algum motivo, perco um cliente ou eu perco um emprego e preciso pagar o condomínio e não tenho. Acabou a grana, vou ter que fazer empréstimo, é uma questão que existe. Pergunta, o que se faz numa hora dessa? O que se faz numa hora dessa é comunicar ao síndico, se houver realmente uma necessidade dessa natureza. O síndico, provavelmente, agora a gente está com os prazos processuais suspensos aí até o final de abril e uma redução da atividade judiciária. O síndico não vai entrar com uma execução condominial, eu imagino, ou não deve entrar, não deve manejar, porque ela tem um custo por causa de uma ou outra parcela inadimplida de início. O que dá aí a parte devedora, sempre orientada e assistida por um advogado da sua confiança, uma boa possibilidade de se fazer um acordo para se recompor essas parcelas mais adiante. Mas o que a gente orienta, na medida do possível, é se tiver que escolher uma conta para deixar em aberto, que não seja do condomínio, porque o condomínio você está dividindo a sua parte da sua despesa, aquilo que a gente já explicou. A hora que você não paga a sua parte, o que vai acontecer é que ou vai haver um decréscimo da qualidade, da quantidade do serviço, ou você vai estar passando a sua conta para o seu vizinho, que vai ter que pagar para manter tudo no mesmo nível. Existe o perigo, e eu diria até que com uma certa razão, de um funcionário, de um colaborador do prédio, colocar o prédio na justiça ou o síndico na justiça respondendo criminalmente porque esse síndico não forneceu álcool gel, por exemplo. Eu tenho li na Vejinha no final de semana passado, que os sindifícios, ou seja, o sindicato que congrega os trabalhadores dos prédios, tem recebido 200 ligações todos os dias de prédios ou de funcionários de prédios desesperados porque não tem máscara, não tem álcool gel, essas pessoas pegam transporte público. Existe o perigo de quando houver a pandemia ou se alguém se infectar porque não teve proteção, o prédio ou o síndico acabar pagando essa conta na justiça? Sem dúvida que existe. Como a gente já colocou antes, é a determinação do poder público que os síndicos orientem, comuniquem, disponham de todo o material de segurança, de limpeza, para que o funcionário possa exercer o seu trabalho adequadamente. Se ele não faz e ele acaba, se ele vier a sofrer algum tipo de contaminação, a chance do condomínio e do síndico serem responsabilidades existe, porque ele vai procurar ser ressarcido dos prejuízos que ele teve. Quer dizer, se ele não teve
os serviços que ele poderia, a proteção que ele deveria ter. O síndico não deu. Se houve uma desídia do condomínio, o condomínio vai estar exposto a ser responsabilizado depois, né? Por isso que agora tem que se partir para uma prevenção máxima e cumprindo essas normas. Daí a responsabilidade do síndico ser grande, daí eles estarem malucos, que nem você colocou ali. Eu sei que você não é médico, mas você é doutor. Como é que faz se a gente tem um prédio com um caso ou se a gente tem um prédio infestado de casos da Covid-19? A questão aqui é de comunicação, a questão aqui é de isolamento. Qual a tua recomendação como um especialista? Essa sua pergunta é muito boa. Existe uma determinação expressa de como os síndicos devem agir nesse sentido. Primeiro, o condomínio que estiver infectado, ele tem a obrigação de comunicar o condomínio. Tá. Ele deve comunicar o condomínio, ele deve ficar em quarentena por 2 semanas, 14 dias isolado, e só deve sair, se necessário, para alguma questão de saúde, com máscara e todos os cuidados, se isso vier a acontecer. Comunicado o síndico, se o condomínio, a não ser que o condomínio permita, o síndico não pode expor a identidade desse infectado, para evitar constrangimentos. Mas ele deve comunicar à massa condominial, à coletividade condominial, de que existe gente infectada no prédio, para que eles redobrem os cuidados e intensifiquem. Ele não tem o direito de esconder essa informação dos outros condôminos do síndico. Então é uma situação muito delicada. Isso tudo está nessa cartilha que eu vou deixar o link para vocês olharem depois. Mas assim, o infectado precisa comunicar ao síndico, o síndico precisa comunicar à coletividade condominial sem expor a identidade do infectado. Quer dizer, não vai para o jornal do elevador, mas o síndico, nem se ele for perguntado, ele pode dizer. Porque, por exemplo, eu tenho um casal de idosos que mora exatamente na minha porta, né? Que é um casal de idosos maravilhoso, aliás, maravilhoso casal. Se eu tenho uma Covid, obviamente, eu vou ser o primeiro a avisá-los. Agora, se eu tenho uma Covid, o médico, melhor, o síndico, se perguntarem para ele, ele não pode falar, porque, eu posso estar na porta desse cara. Posso estar na porta da Covid e não estou sabendo. Então, Mark, a identidade do infectado precisa ser sempre preservada. Ele não pode falar quem é. Entendi. Essa é a regra, por questão de dignidade da pessoa humana. Para que não haja nenhum tipo de discriminação. Eu ouvi um caso muito curioso de uma administradora, para quem eu advogo. Ela me contou o seguinte: o que aconteceu? O condômino estava infectado, comunicou o síndico não informou quem era, mas através de funcionários, porque o síndico não teve a descrição necessária, os outros vizinhos acabaram sabendo quem era. E aí se encontraram no elevador. Um vizinho estava descendo, o infectado quis entrar no elevador. Ele falou: opa, pelo amor de Deus, não entra, a sua família está infectada, uma situação muito constrangedora. E aí eles me perguntaram: olha, ele disse que vai processar a gente porque ele foi impedido de entrar no elevador, né? Eu falei: olha, processar porque é impedido de entrar no elevador, ele não pode, porque não se recomenda que 2 pessoas que não sejam da mesma unidade entrem no elevador ao mesmo tempo. Independente de estar infectado ou não, não deve. Você só pode subir no elevador com quem é do seu apartamento. É um por vez, isso está muito claro na determinação. Mas ele pode processar porque violou o sigilo, revelando o nome. Isso é perigoso. A Bettina Soldatelli está dizendo aqui que essa pandemia vai separar o joio do trigo. E é verdade, né, doutora? A gente costumava separar o joio do trigo e bater palma para o joio. Agora a gente vai bater palma para o trigo. Sim, doutor, a gente está chegando a 52 minutos e eu queria só, para que a gente possa depois colocar essa live, tanto no Instagram da Hebraica, a gente precisa terminar em até 1 hora. Então eu queria já te pedir para que você conclua, mas também que você deixe um recado, onde é que as pessoas te encontram, porque é óbvio que nem todo mundo vai contratar, mas às vezes uma dúvida, às vezes quer te conhecer, às vezes quer te dar um parabéns. Então, assim, você está nas redes sociais, quais você usa, já aproveita, então, para que você deixe uma mensagem final antes do agradecimento. Eu que agradeço muito, eu tenho muito orgulho de estar com vocês aí da Hebraica. A minha infância, as primeiras lembranças que eu tenho da minha vida são na Hebraica, na piscina aos domingos dos anos 70. Depois, durante a adolescência, você é um pouco mais novo do que eu, mas eu frequentei o famoso Clube 1000. Tem pouco. Um pouco na Hungria. Era bom. Então, assim, a gente tem muitos amigos na diretoria, é um trabalho maravilhoso da Marisa. E Hebraica, nossa casa, não poderia ser um título mais representativo do que vocês têm feito. Eu fui na Hebraica nos últimos
5 dias visitar vocês, por conta dessas palestras de altíssima qualidade, tirando a minha aqui, as outras foram todas muito boas. Eu gostei muito. Então, agradeço muito o convite. E eu não vou indicar, assim, quem me conhece sabe onde me encontrar, e por questões éticas, eu também sou relator do Tribunal de Ética da Ordem, eu não vou usar esse canal para divulgar nenhum contato meu, não agradeço. Sem dúvida. Mas digo não... assim, rede social, qual que você usa mais? LinkedIn, por exemplo? A gente está, o nosso escritório, não, mas eu estou nas redes sociais, eu estou aí no Facebook, Instagram, no LinkedIn, enfim, mas eu não quero de nenhuma forma que haja tipo de divulgação. Meu objetivo aqui é simplesmente poder informar os amigos e fazer um apelo, concluindo agora, como você pediu, para que todos tenham bom senso mais uma vez. Acho que eu falei 100 vezes essa palavra aqui hoje, me desculpa se eu exagerei. Que bom. Mas é isso, é bom senso, é consenso, é equilíbrio, é solidariedade, é fraternidade. Os ânimos estão muito acirrados, a gente não pode permitir que isso acabe desaguando em mais litígio. A gente tem um inimigo comum enorme para enfrentar. Então vamos centrar forças unidos nesse inimigo comum, que tudo isso vai passar, como a gente já falou anteriormente. Queria agradecer demais você, doutor, dizer que é uma honra te entrevistar, um super profissional, um amigo. Imagina, você que é um super generoso. humano, e imensamente feliz mesmo. Sabe que o doutor, antes dessa live, ele falou assim, deixa eu tirar a prancha de surf aí atrás, que ela vai aparecer. Tá aparecendo pelo assim? Não dá, mas eu queria te entregar, porque eu achei que foi você surfa. A gente... Então, agora eu tô sem poder, porque as praias estão todas interditadas, também por força das municipalidades do litoral paulista, né? Então, embora exista muita divergência na comunidade médica, se o surf é prejudicial ou não, e eu até acredito que não seja, a gente tem que ser legalista e tem que seguir o que determina o poder público. Então, assim, não pode, a gente está segurando aqui, sem surfar, só em casa, e é isso. A gente tem que fazer a nossa parte, é lógico, sem dúvida, trabalhando muito, aconselhando sempre no sentido de se procurar o equilíbrio. Obrigado, doutor. Quero agradecer a Hebraica, dizer a todas e todos vocês que a gente volta aqui na quarta-feira entrevistando uma economista do Banco Safra. Imensamente feliz em poder receber essa oportunidade de trazer pessoas junto com a Hebraica, a nossa casa, como o doutor Maurício Felber. Obrigado, Daniel Bialski, presidente. Obrigado, Fernando. Um abração, presidente. Mônica Ruther. Falei certo o nome? Que eu conheço como Mônica Tabachnik, né? Então, eu conheço como desde solteira. Mônica Hutzler. Mônica Tabachnik Hutzler. Agradecer a todos vocês, a todas vocês, e dizer que a gente está aqui realmente prestando serviço. O que a Hebraica está fazendo aqui é levar conteúdo de qualidade. Se você não tem o que dizer na pandemia, se você quer levar mensagens ruins, catastróficas, fica quieto. Se você tem o que agregar, você pode multiplicar, pode falar que a tua mensagem vai ser ouvida. Doutor, muito obrigado. Obrigado a todas e todos. Obrigado, um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos.